As 7 maravilhas do mundo antigo. As 7 maravilhas do mundo antigo foram escolhidas através de pensadores e historiadores, como por exemplo o Heródoto. Elas foram escolhidas através das viagens e, é claro, da opinião individual de cada um. E o número 7 provavelmente é por causa que, se você juntar todos os planetas, mais o Sol e a Lua, daria o número 7, que seria o número da perfeição. Construída provavelmente em 2550 a.C., essa é uma das poucas maravilhas que ainda pode se ver hoje em dia. E no caso de altura, ela bate de frente até com o Godzilla e com o King Kong, com seus 137 metros de altura. Para construir essa belezinha foram precisos mais ou menos 100 mil homens, e levou cerca de 20 anos para completar tudo. A Grande Pirâmide na verdade faz parte de um conjunto que seriam as chamadas Pirâmides de Gizé, só que foi só ela que foi considerada uma maravilha. Ela foi encomendada pelo faraó Quéops, que pretendia usar essa construção como seu próprio sarcófago, e junto com ele levaria também todas as suas riquezas. E a Grande Pirâmide foi considerada por um bom tempo sendo o ponto mais alto do mundo, até a construção da Torre Eiffel. O mausoléu de Halicarnasso foi uma gigantesca construção que foi usada para manter o túmulo do rei Mausolo na Turquia. O rei durante toda a sua vida estudou muitas construções, mas a mais importante foi feita depois da sua morte. As responsáveis foram sua esposa e a sua irmã, que queriam preparar o seu túmulo. E para isso elas contrataram os melhores artistas de toda a Grécia. Sátiro e Pitys foram escolhidos para cuidarem do mausoléu. A obra demorou mais ou menos 10 anos e foram usados mais ou menos 30 mil homens. Ela era em formato de retângulo e tinha 50 metros de altura, e também era muito, mas muito decorada com estátuas e esculturas de bronze. E tinha também a sustentação de 36 colunas, e da base quadrada erguia-se uma pirâmide. E no topo dela tinha uma carruagem de mármore com 4 cavalos que eram guiados pelo rei e pela rainha. E além do mármore tinha também o bronze e o revestimento todo feito de ouro. A tumba do rei ficava no topo de uma colina, com uma boa visão da cidade. E no interior do mausoléu tinha tipo de um pátio fechado, com uma plataforma onde em cima ficava a tumba. E antes de chegar no corpo do rei, tinha uma escada. E essa escada era rodeada por estátuas de leões, e em cada canto do pátio tinham também estátuas de guerreiros, como se fossem os guardiões da tumba. Enquanto em uma das paredes foi pintada a batalha dos centauros contra os lápidas, em outra foi pintada a batalha dos gregos contra as amazonas. E é claro que tinha as principais estátuas do rei e da rainha. Infelizmente essa maravilha não sobreviveu ao tempo. Essa estátua ficava em Olímpia, que é o lar dos Jogos Olímpicos. Ela foi esculpida por Fídias em 435 a.C. Ela representava Zeus, em sua própria forma, sentado em um trono de madeira, decorado de marfim, ébano e outras pedras preciosas. O deus do trovão, em uma de suas mãos, segurava também uma estátua de Nike, que é a deusa da vitória, e na outra mão ele segurava um cetro com uma águia na ponta. A estátua era muito grande, ela tinha mais ou menos 12 metros de altura. Aí você pode falar que os outros dois que eu falei eram bem maiores. E realmente são. Mas um dos sacerdotes que passava óleo nessa estátua, para proteger ela do frio e do calor, da umidade, essas coisas, falou uma vez que parecia que se Zeus quisesse levantar daquele trono, provavelmente ele destruiria o templo inteiro. O imperador Calígula uma vez tentou levar essa estátua para Roma, e substituir o rosto de Zeus pelo rosto dele, mas felizmente essa estátua não foi levada, mas de uma forma ou de outra ela acabou se perdendo no tempo. Não se tem certeza se esses jardins realmente existiram, mas se existiram, foi realmente uma construção muito à frente de seu tempo, e foi feita pelo rei Nabucodonosor II da Babilônia. Ele fez isso por causa que sua esposa sentia falta da sua terra natal. Essa construção se tratava de várias plantas que pegavam vários telhados e iam de maneira ascendente, como se parecesse que elas estavam indo em direção aos céus. Chegava à altura de mais ou menos 23 metros, e tudo isso era regado pelas bombas e tubulações do rio Eufrates.
Para chegar na ilha de Alexandria era complicado. Tinham várias coisas no caminho que podiam fazer com que o seu navio afundasse. Então, o Ptolomeu II colocou na ilha de Faros uma torre com uns espelhos que ampliavam a luz a mais ou menos 50 km de distância. Essa torre, por estar na ilha de Faros, acabou ganhando o nome de Farol. O responsável pela construção foi o Sostrado de Quinido, que levou mais de uma década. E a altura não se tem certeza, mas é menos de 140 metros, o que deixava ela como a segunda maior construção já feita naquela época, depois da pirâmide de Gizé. Infelizmente, o Farol acabou sendo vítima de terremotos. Esse templo, antes de ser destruído várias vezes, era gigantesco. Existem até relatos de pessoas que diziam que nunca tinham visto algo tão grandioso assim, exceto o próprio Sol. No seu auge, esse templo tinha várias esculturas, estátuas e 127 colunas. E dentro dele tinha uma estátua da deusa Artemis, com um santuário para deixar oferendas aos seus pés. Esse colosso se tratava de uma estátua gigantesca que ficava no porto de Rhodes, e Rhodes era uma das ilhas que faziam parte do território grego. A construção foi feita por Carés de Lindos, logo depois deles conseguirem impedir a invasão dos macedônios. A estátua representava o deus protetor local, que era o Hélios, o deus do sol, e o Carés levou mais ou menos 12 anos para completar o projeto. Enquanto a parte de fora era feita de ferro e de bronze, a parte de dentro era feita de pedras. A altura da estátua, contando com sua plataforma, dava mais ou menos 45 metros. E se não fossem pelos terremotos, provavelmente a gente poderia ainda ver uma estátua gigantesca do Hélio por aí. Bem galera, o vídeo foi esse. Não esqueçam de avaliar o vídeo deixando like ou dislike, de me seguirem nas minhas redes sociais e deixar aí nos comentários algum assunto para um próximo vídeo, beleza? E se não forem inscritos ainda, se inscreva aí no canal, é de graça. Valeu, falou, tchau.